Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Toca o Clarim, edição 928, ano 17. O tema de hoje, as autoridades na obra de Deus. Nós temos a necessidade de entender, necessidade de buscar a compreensão que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele nos ensina a honrar as autoridades, ele nos ensina a temer as autoridades e, inclusive, a defender o direito, defender as autoridades. Somos instruídos por Deus para fazer também a nossa oração, a nossa intercessão. Oração, intercessão e deprecação. O que é isto tudo? A Bíblia Sagrada é completa e é uma bênção grande a gente conhecer, mesmo que seja conhecimento em parte. Muitas autoridades estão hoje aprovando leis injustas. O Brasil, a nação cristã, mesmo que seja nominal, está aprovando leis as mais absurdas. Casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, aborto até não sei que mês e tal. E ainda tem os perversos de plantão que querem o aborto em qualquer época da gravidez. A mulher pode matar o filho no dia de nascer. Se ela entender de matar o filho 10 dias antes de nascer, pode. É a lei que querem botar aí. Os filhos do Satanás, eles gostam também de leis imundas. E todo tipo de corrupção, e é tudo legal. É legal. É legal vender a nação, é legal roubar, é legal, tudo é legal. Tudo é legal, ou seja, tem uma lei para justificar cada corrupção. Isto é um terror. E como a gente sabe que é uma desgraça, aí a gente faz a deprecação. Senhor, tem misericórdia deste presidente que assinou uma lei maldita desta. Tem misericórdia desta senadora que fez o projeto desgraçado deste. Tem misericórdia deste senador. Tem misericórdia deste Supremo, esta Suprema porcaria. É isso. A deprecação é isto. É fazer a oração para Deus ter misericórdia e a nação toda não sofrer por causa da corrupção dos que estão no comando. E o nosso tema não pode deixar, não poderia ser mais importante. Então, é bom aprender e eu quero, com meus irmãos, ler a palavra do Senhor, Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com eles, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos, Pai, a tua proteção e direção. Abençoe e guarda os nossos irmãos, sustenta cada um com a tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é as autoridades e a igreja, as autoridades na igreja. E aqui nós vemos, meus queridos, que havia autoridade na igreja. Sempre houve autoridade. A obra de Deus é uma obra que é feita com critérios.
tudo nas diretrizes de Deus são criteriosos. Deus é criterioso, Deus criou as ordenanças, Deus fez tudo como lhe apraz, Deus faz todas as coisas para o seu louvor, para o engrandecimento do seu santo nome. E nós vemos que a igreja de Jesus, hoje existe mesmo na igreja evangélica, na minha igreja, nas nossas igrejas, existe hoje uma espécie, um receio nas autoridades. Os pastores hoje estão vendendo a alma ao diabo, muitos deles já estão vivendo quase um satanismo, porque eles não pregam mais a palavra, não pregam mais a verdade, não disciplinam ninguém, não combatem o mal por várias razões. Primeiro, numa nação corrupta como a nossa, se for falar sobre ética e justiça e dignidade, passa a ser chato. Diante de leis que hoje o sujeito vai casar, e eu tenho um amigo no cartório que já deu sugestão para alguém deixar o divórcio assinado, porque não vale nada, casamento sem futuro, gente sem futuro. O sujeito está pegando mulher de terceira, quarta, quinta mão. Antigamente o cara comprava um carro de segunda mão. Agora a mulher de segunda mão, terceira mão, quarta mão, quinta mão, todo mundo passa a mão. Aí o cara não pode dar certo. Não é preconceito. O sujeito poderia estar nas escrituras, exemplo de quem casou com prostituta e não teve vergonha depois. Por quê? A mulher tinha sido prostituta, ela se resguardou após conhecer a palavra de Deus, após receber a bênção de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Mas agora é o seguinte, agora as autoridades na igreja não falam mais contra o mal porque desagrada, porque a renda de fulano e cicrano não tem origem lícita. Imagina o cara viver de jogatina, viver de aventura, de malandragens, e ele está lá dizimando, ofertando, e ainda tem lá uns negócios que se fizesse, se trouxesse, se encher o envelope, Deus é obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Deus não é obrigado a nada. Isso é doutrina de homens ou de Satanás. Mas, meus queridos, o que acontece de fato é que estas autoridades hoje estão temendo. As autoridades, elas existem, elas são necessárias, elas são importantes no contexto da sociedade, no contexto da justiça. Por quê dessa divisão? Porque na sociedade tem as autoridades que não são, não produzem lei. Um prefeito, um vereador. Os vereadores produzem, eles têm as leis municipais, que nem sempre vale nada, mas, nem sempre vale alguma coisa. Mas as autoridades, elas, em qualquer nível, elas são importantes. Mas, no texto que nós lemos, só mencionou a autoridade eclesiástica. E é por isso que eu estou fazendo esta observação. As autoridades eclesiásticas, na atualidade, um bom número delas, não pregam a sã doutrina, não pregam a palavra de Deus. Elas têm muito medo de ofender, de desagradar e de taxações. Ah, isso é preconceituoso, ele é preconceituoso. Eu não tenho preconceito. Bom, eu acho que eu tenho. Não é preconceito. Em muitos casos são conceitos da palavra de Deus. Família é pai, mãe e filhos. Não existe família de mulher e mulher. Uma mulher sendo marida da outra. Isso é coisa de Satanás. Não está nas escrituras. E por que ninguém fala? A lei foi escrita está lá uma lei aprovada por um bando de imunda, saboeiras do inferno, faz uma coisa imunda, e eu fico calado, não posso criticar. Pelas escrituras eu posso e vou fazer isso até a morte. Então, meus amados, voltando ao texto em si, o apóstolo Paulo, os seus
cooperadores, entre eles estavam Lucas, estava o Barnabé, estava o Tito, estava o Timóteo, eram muitos. Na verdade, aqui é o encontro dele com Timóteo, é quando Timóteo é, digamos, introduzido na equipe. A equipe de Paulo chegou a Derbe e Listra, e ali estava um jovem, um certo discípulo, portanto, o sujeito ainda um ilustre desconhecido, um certo discípulo, um convertido chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que havia casado com um pagão. A mãe era da sinagoga e o pai era do mundo. O pai era do mundo grego. Não sabemos se era um homem importante, um filósofo, ou se era um comerciante, ou se era, quem sabe, um nudista, porque na Grécia tinha de tudo. Na Grécia existiam homens que viviam nus, porque eles protestavam contra a sociedade que impunha a vestimenta. E nós não sabemos quem era o pai do jovem Timóteo. E aqui ele desaparece também da história. Ele entrou aqui e saiu. Agora, o jovem Timóteo, o versículo 2 diz que todos os irmãos que o conheciam falavam bem dele. Todos os irmãos que o conheciam, irmãos de Listra, irmãos do Icônio, que conheciam Timóteo, a sua família, falavam bem do rapaz. E Paulo quis que o rapaz entrasse na sua equipe. Paulo queria, já que o rapaz era inteligente, interessado na palavra, de bom testemunho, com aprovação pública como pessoa, Paulo quis que ele fosse parte da sua equipe. E Paulo o tomou e também descobriu, apesar de ser um rapaz, ele nunca tinha sido circuncidado. Não era obrigado, era filho de um grego, a mãe era judia, mas o pai não era. A mãe era da sinagoga, mas o pai não era. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, sabendo que ia ser criticado se colocasse uma pessoa não circuncidada na equipe, Paulo circuncidou o jovem por ser filho de uma mulher judia. E a razão é porque todos conheciam, todos sabiam que o rapaz era filho de uma união mista, um casamento misto, uma união que era o judaísmo com o paganismo. A mulher era diferente do marido no que diz respeito ao pensamento sobre Deus. E no versículo 4, meus amados, nos diz que quando iam passando pelas cidades, Paulo e sua equipe entregavam os decretos que haviam sido estabelecidos pelas autoridades da igreja em Jerusalém. Os decretos são citados no capítulo 15 de Atos. Era aqueles textos que falavam sobre alimentação, eles não deviam comer carne sufocada, não deviam comer sangue, não deviam, nem no pensamento, se envolverem com prostituição, nem com idolatria. Até porque idolatria e prostituição é casadinho. A prostituição e a idolatria é moeda. É uma moeda, cara e coroa. Então, os decretos da igreja, das autoridades da igreja, era para que as igrejas que iam se formando
na Ásia, portanto, fora de Jerusalém, fora da província judaica, essas igrejas deveriam ter o mesmo padrão em relação às coisas básicas que eles haviam chegado ao consenso. Os cristãos não deveriam se envolverem com prostituição, com idolatria, porque era salutar, era verdadeiramente honroso o cristão se ausentar destas coisas. E não deviam comer carne sufocada e nem comer sangue, como iguarias, porque afrontava os judeus e o judaísmo era a base do cristianismo. É tanto que na equipe de Paulo, até então, só tem não-judeu o Lucas. O único que não era judeu na equipe de Paulo era o Lucas, que era grego também. E agora entra o Timóteo, que era resultado de um casamento, de um jugo desigual, de uma união de uma judia com um grego. Então, a base da igreja no primeiro século era o judaísmo, era o templo, era a sinagoga. Os grandes milagres aconteceram nas sinagogas e no templo. Era o Senhor Deus confirmando a fé dos adoradores, dos verdadeiros adoradores, que não precisa de sacrifício de cordeiro, que não precisa de azeite, que não precisa de fogo, que não precisa de nada para adorar. Nós não precisamos nem de azeite, nem de fogo, nem de água, nem de pedra, nem de símbolos. O cristão verdadeiro, ele não precisa de símbolo nenhum. Todo cristão que anda atrás de símbolo, ele é falso. Mas, pastor, o senhor pega pesado? Não é pegar pesado, não. Isso aí é fácil de passar limpo. Cristão que anda com símbolo atrás, cruz, pombo, castiçal, e imagens, qualquer que seja o símbolo. Quando o símbolo passa a ter este valor, só tem aonde tiver o culto, está lá aquele símbolo. Isso é idolatria, é coisa diabólica, não é um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro precisa de Cristo, a graça de Cristo, o Espírito de Cristo, a promessa de Cristo, o poder de Cristo, a autoridade de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não precisa de outra coisa a não ser da palavra santa. Portanto, meus amados irmãos, estavam ali os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, uma equipe extraordinária, levando a palavra e reconhecendo as autoridades. Ele chegava na cidade, entrava em contato com os irmãos, visitavam a sinagoga e entregavam os decretos, Atos 16 e 4, para serem observados. Aqui, uma cópia aqui da decisão das autoridades da igreja do Senhor em Jerusalém. Os apóstolos e os anciãos em sintonia com a igreja. E o versículo 5 diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. A função da autoridade, a função dos decretos era confirmar a fé dos discípulos, era aprovar, era validar o trabalho deles entre os gentios. No versículo 6, ainda no versículo 5 diz, e cada dia cresciam em número. Olha, se há observação, se há obediência, se há sintonia, se há harmonia
e não faltava a graça para evangelizar, para proclamar o poder de Deus, então o resultado era realmente muitas conversões. Muitas conversões. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Versículo 6 diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É interessante, meus amados irmãos, como nós precisamos da direção de Deus. O Senhor Jesus ordenou que deveríamos pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Já havia uma autorização do Filho de Deus para se pregar o evangelho em todo lugar. Mas acontece que naquela missão, eles não deviam se deter, eles não deviam parar ali na província da Galácia. O Espírito Santo não permitiu. Como foi? Não sabemos. O que o Espírito disse? Não sabemos. Mas eles tinham direção de Deus. E passaram, já que nós não vamos ficar aqui, nem na Frígia e nem na Galácia, vamos passar. E foram para Mísia. E tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Diz, não, ainda não é aqui. E eles, passando por Mísia, desceram para Troade. Aí, lá em Troade, Deus ia dar a direção. Muitas vezes, meus amados irmãos, nos falta direção e paciência para ouvir a voz de Deus. Quando eles chegaram ali, aí Deus deu a direção. Será para o próximo programa. O versículo 9. De noite, já estava em Troade, diz, e de noite Paulo teve uma visão. E se apresentava a ele um homem da Macedônia que lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus, na direção, é diferente. O Espírito Santo não permitiu que naquela viagem eles se detivessem na Ásia. Era necessário, era propósito do Espírito Santo que eles anunciassem o Evangelho na Europa. Então, eles passaram para a Macedônia. Deus abençoe, meus amados irmãos, Deus abençoe toda a sua igreja e que nós possamos, cada dia, ouvir a voz de Deus. O Senhor não mudou, continua o mesmo, dando direção, operando, ajudando cada um de nós. É só confiar, é só esperar, é só se humilhar. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela fé, pelas autoridades na igreja, pelas autoridades civis, pelas autoridades jurídicas. Ó Senhor, abençoa nossa nação, tem misericórdia da fragilidade de nossa nação e todo o sistema. Opera, Senhor, em nossas vidas, guarda a nossa congregação, guarda a nossa denominação e toda a tua igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã ainda tem a programação. Os casais, na quarta etapa, vão apresentar o programa, o 5º programa do mês, o 5º programa da congregação. E, na sexta-feira, a terceira etapa estará fazendo o trabalho. Espero que seja o pastor Paulo sozinho, porque os outros vão viajar. E segunda-feira retornarei, se o Senhor permitir. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.